a gente notou que ela tinha alguma coisa assim diferente das outras crianças, alguma coisa especial a mais. Eu fui procurar, né, um médico, né, ou alguém para ajudar a gente a ver o que estava acontecendo com a Mirella e tal. E a gente descobriu, né, que ela tinha um atraso mental, não andava, os músculos da perninha dela estrofiados. Daí a gente corremos, fizemos tratamento. Uns 2 anos e pouco fizemos físio, né? Hoje ela tá aí bem, tá andando. Da fala dela, que a gente tem que fazer também a parte da fono, né? Que foi essencial para ela também. Devido a essa pandemia, parou o tratamento, tá fazendo falta para ela. E seria muito essencial para a Mirella hoje a parte da fono, que ainda ela tem essa dificuldade, que pra gente não tem esse recurso, que deveria ter na escola para ter um acompanhamento a mais para essas crianças que têm essa dificuldade. E com certeza ia ter mais crianças, porque pra gente aqui na roça é muito difícil para localizar e para a cidade. Queria muito assim também que pudesse trazer esse profissional para as escolas, para ajudar as crianças, né? Antes da pandemia, a Mirella estava fazendo fono? Era 2 vezes por semana, depois foi 1 vez por semana, mas enfim, ela estava fazendo e daí veio essa pandemia, parou tudo. E estamos até hoje sem ela fazer esse tratamento, não ligaram, não fizeram mais contato com a gente. Você fala, a gente mora na roça, mas para as pessoas saberem onde você mora e qual é a distância daqui no Fonem. Então, eu moro aqui na Caieiras, né? Eu gasto mais ou menos 40 minutos daqui lá no Fonem, de carro. Porque se for de ônibus, com certeza é muito mais e de ônibus também não tem horário para a gente ir para fazer, né? A dificuldade seria maior. Aqui perto tem escola, tem algum lugar que talvez pudesse abrigar um tratamento de fonoaudióloga? Aonde eu moro, até onde a Mirella estuda, dá mais ou menos de 7 a 8 quilômetros. Mas lá não tem nenhum recurso que poderia ajudar as crianças. Não tem nenhum fono que poderia ter, que tinha, falaram que tinha, mas nunca chamaram a Mirella, né? Nunca fizeram esse tipo de tratamento com ela. Mas tem sim, tem como ir uma fono para ajudar as crianças sim. Como é que ficou a vida dela antes e depois da fono? Como ela fez assim, acho que uns 6 meses de fono, e como o tratamento foi 1 vez por semana, então foi um tratamento um pouco lento. O pouco que ela fez, com certeza, ajudou bastante, porque estimula mais a parte da fala dela, entendeu? Porque se ela assim, tiver dificuldade de falar, daí fica difícil ela aprender as coisas, né? Eu fico preocupada com a escola. E a convivência dela com outras pessoas? A convivência com outras crianças, antes ela era mais agitada, ela é mais nervosa. Hoje ela é super calma, ela brinca com as crianças. Antes as pessoas não entendiam o que ela falava. Com a fono ela foi se ajudando mais, as pessoas já entendiam o que ela fala, ela se comunicou bem melhor, tanto com as crianças como os adultos. Ela era uma criança muito fechada. Se tivesse a fono acompanhando mais isso com ela, com certeza ela estava interagindo mais e falando mais, que ainda ela tem um pouco de dificuldade ainda. Sou Manuel Monteiro, sou promotor da Infância e Juventude aqui de Taubaté. Trabalho tanto na área de adolescentes em conflito com a lei, adolescentes infratores, quanto na área de criança e adolescente em situação de risco e atuamos especialmente na vara da Infância e Juventude. O Ministério Público tem à disposição instrumentos administrativos internos, onde pode tutelar direitos e interesses individuais indisponíveis, então pode fazer com que a Prefeitura, ou o Estado, ou a União de fato atenda aquela demanda, isso através de uma negociação ou às vezes de recomendações mais impositivas ou, em último caso, acessar o judiciário para que então aquela pessoa tenha seu direito tutelado pelo Poder Judiciário, levar a pretensão e deixar o judiciário decidir. Aqui em Taubaté, o que poderia ser feito para facilitar a vida das crianças e adolescentes com deficiência? A primeira providência, que eu não sei se já foi tomada, é estabelecer um retrato fidedigno do público-alvo. Toda política pública ela tem que partir de um retrato da situação. Se você tem um problema público, você tem que identificar aquele problema e estabelecer a diferença entre o problema, a situação atual e a situação ideal. Isso tem que ser feito para você identificar qual o público-alvo,
que demanda é necessária e quanto e como eu tenho que investir meus recursos para atender aquele público. De pessoas com deficiência, quantos têm deficiência visual, quantos têm deficiência física, que tipo de deficiência cada um tem, e assim eu consegui estabelecer uma linha, inclusive, de prioridades para que o poder público possa trabalhar e atender os direitos dessas crianças e adolescentes. No caso de crianças e adolescentes que eventualmente tenham a necessidade de intervenção mais incisiva do Ministério Público, qual seria o procedimento para que essas pessoas tenham acesso, o contato com a instituição? Aqui em Taubaté, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública prestam um serviço de atendimento ao cidadão, seja de atendimento ao público presencial ou pelos canais digitais que estão disponíveis na internet. E, dependendo do tipo de demanda, é necessário o agendamento presencial ou não, né? Às vezes a situação se resolve sem a necessidade da presença da pessoa e, se houver necessidade de uma intervenção, de levar o caso a uma intervenção judicial, aí há necessidade de coleta de documentação que dê amparo àquela pretensão que se está pedindo. Então, por exemplo, um relatório médico mais detalhado, esclarecedor da situação e que aponte a necessidade. Você falou dos canais do Ministério Público? Isso vem para a gente direto, vem na nossa mesa direto, pelo sistema, entendeu? Então, você não precisa ir no MP. A gente tem uma obrigação funcional de tocar aquilo, né? Então, isso facilitou muito a vida do cidadão. Você não precisa ir mais na promotoria, você não precisa ir mais perder seu dia no fórum, gastar com passagem, chegar lá, o promotor não está lá, não tem nada. Não que todo mundo tenha acesso à internet, né? É óbvio que a gente sabe que tem muita gente que não tem. Mas eu até converso muito com os CRAS a respeito disso, né? Eu falo, o CRAS tem que ser essa ponte, a pessoa está lá no bairro, está lá no São Gonçalo, não tem condição, vai no CRAS lá, fala, eu queria acesso aqui, onde é que deve ter? Se não tiver, eu falei, se não tiver, vocês têm que arrumar um negócio desse, né? Aqui está seu computador, termina, vou marcar uma horinha, hoje não tem, mas amanhã 3 horas você vem aqui, está do lado da casa dele, ele foi de bicicleta, perdeu meia hora, amanhã ele perde meia hora e atende, e pode contar com o apoio até do assistente social ali, eventualmente, para redigir de uma maneira que seja, né, clara para quem for receber, né? No geral, o mecanismo tem se mostrado bastante útil, viu? Chega bastante coisa relevante, bastante coisa importante. Você já ganha um número de registro ali do procedimento, então quando a pessoa pode ir em qualquer lugar do Ministério para falar, né? Ou não teve andamento, pode falar na corregedoria, na ouvidoria. Doutor, em quais situações há a intervenção do Ministério Público e da Defensoria Pública? Quais são as competências institucionais entre a Defensoria Pública e o Ministério Público para fazer o atendimento dessas demandas? Perfeito. Aqui em Taubaté, onde há uma Defensoria bem estruturada e um Ministério Público bem estruturado, basicamente há uma repartição da seguinte forma: direitos individuais, ou seja, demandas individuais, pretensões individuais, são levadas à Defensoria Pública. A Defensoria, lógico, se houver uma hipossuficiência financeira, se for pessoa carente e se inserir dentro dos critérios da Defensoria, é a Defensoria quem tutela essa pretensão da pessoa. Demandas de âmbito mais coletivo, mais difuso, que englobam uma coletividade ou um número maior de pessoas, são levadas ao Ministério Público. Basicamente, essa é a repartição. Então, se a pessoa tem uma demanda individual, um remédio que ela não consegue, ou eventualmente um tratamento que ela demanda e não está tendo sucesso na obtenção, a hipótese, até pelo know-how que a Defensoria já tem, é de ir à Defensoria Pública, onde há inclusive uma equipe interdisciplinar que pode atender. Mas o Ministério Público também está disponível para esse tipo de atendimento. Para a pessoa, é melhor até que a Defensoria entre. Por quê? Porque o Ministério Público acaba atuando no processo também. E, às vezes, reforça aquilo que o defensor está pedindo, né? Se eu entrar sozinho, sou eu só contra o Estado, vamos dizer assim. Ministério Público. Quando é a Defensoria, o Ministério Público entra, todo mundo contra o Estado, entendeu? Contra o município, né? Enfim. A sociedade precisa estar mais acostumada a participar do processo de elaboração das políticas públicas. Os conselhos são fundamentais nesse papel, mas não só, né? Tem que se inteirar daquilo que está sendo feito, dos projetos que existem, procurar aquele vereador que foi eleito no qual você votou, aquele deputado no qual você votou, porque o seu voto, o voto não é para aquela pessoa representa a sociedade naquele momento, né? É para elaboração de uma política pública. Então, a sociedade tem que ser mais participativa para poder cobrar mais. Porque se você não cobra, você revela desinteresse. Se você não tem desinteresse, outros interesses aparecem. Então, o interesse do seu grupo social, do seu grupo de bairro, ele é que tem que prevalecer se você achar que aquilo é conveniente. Então, tem que lutar por ele. Taubaté avança
se a sociedade avançar nesse ponto, participação popular. Acho que isso é fundamental, né? E ficar atento aos seus direitos e deveres, né? Eu acho que aquilo que você tem direito, mas também as suas obrigações enquanto cidadão. Acho que esse é o mecanismo certo da gente avançar.